Vamos avaliar primeiro os fundamentos do projeto. Vamos buscar em compreender se realmente são itens de necessidade o combustível, a energia, as telecomunicações. Algum brasileiro, passada essa pandemia, tem dúvida de que seria impossível viver na era da tecnologia sem luz, sem energia, sem telecomunicação, sem o seu celular? Alguém imagina ser possível sobreviver sem um item necessário que é o combustível? Esse é o primeiro ponto, para que a gente possa entender que há o fundamento que justifica considerar como item de extrema necessidade, como muitos outros que têm a alíquota reduzida, a alíquota do ICMS. Em segundo lugar, até esse momento, o único que pagou a conta foi o cidadão brasileiro, foi o homem médio, o trabalhador. Foi esse que até aqui suportou todo o aumento do combustível, da sua carga tributária, do aumento do preço do mercado, do combustível. Foi esse que até aqui financiou o combustível. Foi esse que até aqui financiou uma guerra. Enquanto os governos esperavam entender se essa guerra era curta, era longa. Só que agora chegamos no limite. O cidadão não aguenta, não suporta mais financiar a guerra, financiar o preço dos combustíveis, porque não se sabe aonde vai parar. E agora é a hora do esforço dessa nação, é a hora do esforço do governo federal. E o que fez o governo federal? Colocou na mesa 50 bilhões, parte abrindo mão do PIS, COFINS, CID, incidente sobre o combustível. Só aí são 10% do preço. E outra parte que está numa outra iniciativa, que é a PEC 16 que apresentei, e que coloca na mesa os outros 30 bilhões. Ao todo, 50 bilhões o governo federal está botando na mesa, do seu superávit, dos dividendos da Petrobras que recebeu e de outras contas. Que eu aqui defendi o projeto do senador Jean Paul, que cria o fundo a conta de estabilização, e mesmo que aprovado o projeto do senador Jean Paul, esses recursos são a longo prazo. E a gente vive a guerra hoje. O consumidor paga o preço hoje do combustível. Não fazer nada nunca será uma opção. Porque o que eu ouço aqui de muitos não vamos fazer nada. E vamos deixar o consumidor continuar pagando. Não vamos fazer nada, é um momento eleitoral. O consumidor aguenta pagar o preço do combustível da gasolina, R$600 o tanque. Esse Senado Federal e o Congresso não se eximiram em momento algum de encaminhar propostas que possam ter impacto. Não existe bala de prata, não existe solução fácil. Apresentamos aqui 3 iniciativas, o PLP que veio da Câmara dos Deputados e 2 PECs, uma sobre o etanol, biocombustíveis, energias renováveis, e a PEC 16 que apresentei, que trata justamente da compensação para aqueles que zerarem o imposto. No meu estado do Rio de Janeiro, eu vou pegar como exemplo, o ICMS são 34%. 34% do preço que o consumidor paga para abastecer o seu carro. Estará reduzindo a 17%, 18%, que tem amparo, inclusive, numa decisão do STF, e que a lei só respalda. Essa diferença de cerca de 17%, ele não está sendo compensado? Como não?
Se ele teve um superávit no ano passado, perto de 16%, já é mais da metade, quase toda a conta, sem contar os royalties do petróleo, que o município e os estados do Rio de Janeiro estão recebendo em valor maior, a conta do combustível mais caro. Então, quem está financiando não só a guerra, não só o preço do combustível, mas financiando os estados, é o consumidor. E se o governo federal coloca 50 bilhões na mesa, qual é o esforço dos estados a fazer? Porque na ponta está o interesse maior, que é o interesse da população, que não é eleitoral. Vocês acham que a guerra na Ucrânia está se importando com o momento eleitoral? Vocês acham que, por acaso, o preço e a pressão dos combustíveis no mercado internacional está ocorrendo por causa do nosso momento eleitoral? Não vamos politizar uma coisa que é a conta que o consumidor paga. Algo tem que ser feito e o governo faz a sua parte. O Senado tem feito a sua parte. O Congresso tem feito a sua parte. A nossa preocupação é o botijão de gás da Dona Maria, a R$150 no Rio de Janeiro. É o tanque sim de gasolina do seu João, porque não é carrão que ele tem, não. Ele é um profissional liberal, ele é um médico, ele é um professor que se desloca de escola em escola para dar aula. Ele é um trabalhador e agora é a hora dele, porque ele não aguenta mais financiar a guerra, financiar o aumento do combustível e financiar os estados. Só havia dois caminhos, só há dois caminhos. Uma, mexer no preço de mercado. Isso a gente já viu com todas as vendas no governo passado que fizeram ao congelar a conta de energia, que o consumidor paga até hoje, aquele erro, que aliás a gente já viu na história do nosso país na década de 80, com congelamentos, que o boi ficou no pasto. A gente já sabe que não é por aí, o governo não tende, não vai e não pretende nunca congelar preço. O que resta é cortar imposto. O brasileiro sempre pediu corte de impostos e agora a gente vai dizer não para o brasileiro. É isso. Temos que cortar os impostos, assim como diversas nações no mundo, nesse momento de emergência internacional, estão fazendo. É o que temos para hoje. E o nosso módulo é o exercício fiscal. Por isso que estamos levando até o final de 2022. Porque sabemos que uma guerra não necessariamente vai terminar no mês que vem, no próximo, mas podemos entender que é possível avaliar o final do exercício fiscal, se o remédio foi amargo, ou se o remédio foi pouco, precisa de uma dose maior. Para concluir, líder. Assim fizemos durante a pandemia. Decretamos estado de calamidade por 1 ano e com a vacina não foi necessário renová-lo. Então temos que entender que o que a regra, o que a lógica é o exercício fiscal e para finalizar esse exercício fiscal, esse é o remédio necessário. Esse é o remédio que o cidadão brasileiro precisa. Não é o que tem carrão, é o cidadão comum, é o cidadão que não aguenta mais botar R$600 de tanque de gasolina e não é só um tanque que ele usa por mês. É o cidadão que não tem condição mais de suportar o aumento e a pressão sobre a passagem do transporte público, porque ele não tem como pagar essa conta mais por mês. Agora é a hora dos governos. É a hora do governo federal que põe na mesa e é a hora desse sacrifício dos governos estaduais que ganharam sim com a inflação, que ganharam com o aumento dos royalties do petróleo. Para concluir, líder. Para concluir, senhor presidente, quero dizer e pedir a todos o apoio a esse projeto, porque na cogitação que ouvi, se isso não for suficiente e o preço, por causa da guerra, aumentar, o combustível aumentar, se nada fizermos agora, será ainda pior para quem tem pouco na sua carteira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder Carlos Portinho. Eu peço aos senadores e senadoras que observem o tempo de fala. Eu permiti ao senador Carlos Portinho, no exercício da liderança de governo, defender o projeto, tive essa tolerância, mas eu peço a compreensão de todos que temos vários oradores
para discutir a matéria e teremos que votá-la ainda hoje. Mas ele vai ter que... Próximo orador para discutir, senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Quero inicialmente